Isso aqui você já deve estar cansado de ouvir. Para se trabalhar com fusing, você precisa de algo que chegue a temperaturas próximas de 840 graus, chegando aqui no meio termo. Se um forno sendo de porcelana ou de fusing chegar nessa temperatura, você consegue facilmente trabalhar com o vidro, no caso com o fusing. Então, o forno de porcelana, como ele é projetado para chegar a temperaturas superiores a 1200 graus, obviamente você também consegue facilmente trabalhar com o fusing. Veja bem, forno de porcelana, você consegue trabalhar com o fusing, visto que ele é projetado para atingir temperaturas maiores do que o fusing precisa. Para trabalhar com fusing você precisa de basicamente 840 graus, dependendo de quais peças, de qual nicho você pretende alcançar. Já o forno de fusing dá para trabalhar com porcelana? Aí depende. Por quê? A porcelana ela precisa de uma temperatura um pouco maior, dependendo de qual trabalho você está fazendo, queima de biscoito, enfim, dependendo de qual trabalho você está fazendo, ela precisa de uma temperatura um pouco maior. Eu, por exemplo, Ivan, tenho um forno de fusão que ele é bloqueado, ele é travado em 900 graus. Eu não consigo trabalhar temperaturas superiores a essa, visto que o fabricante travou ele em 900 graus, porque para o fusing não precisa dessa quantidade toda de temperatura. Lembrando, o fusing tem trabalhos com vidro, enfim, você precisa de mais temperatura, no caso do trabalho com vidro, mas no fusing você não precisa. Caso eu force muito um forno de fusão para trabalhar com porcelana, eu posso... Fala devagar. Por quê? Me deu agonia, isso falando muito rápido. Caso eu utilize um forno de fusing, eu vou tentar aqui falar mais devagar. Caso eu utilize um forno que é projetado para trabalhar com a vidrofusão para queima de porcelana, eu também consigo, desde que o meu forno suporte aquela temperatura pelo tempo que o trabalho de porcelana exige. Por exemplo, tem trabalhos de porcelana que você precisa que a peça seja queimada por cerca de 4 a 6 horas. Se o meu forno de fusing vai 4 a 6 horas numa temperatura de... Vou chutar aqui uma temperatura mediana, de 1000 graus. 4 a 6 horas por 1000 graus. Se o meu forno, mesmo sendo de fusing, ele consegue chegar a 1000 graus, ele pode chegar, né? Mesmo sendo travado em 900 graus, ele consegue chegar um pouquinho mais. Mas se ele conseguir chegar a 1000 graus, você concorda que ele está ultrapassando um pouco a capacidade dele? Já estou forçando muito o meu forno. E não somente questão da temperatura, aí entra também agora o tempo. Eu não vou somente chegar, dar um pico a 1000 graus e esperar ele cair, assim como acontece com o fusing. Muitas vezes você precisa subir a temperatura, ele passa lá alguns minutinhos e você desliga ele e a temperatura já começa a cair. No caso da porcelana é um pouquinho diferente. Você tem que chegar a determinada temperatura e manter ela não por minutos, mas por horas. Se o teu forno é de fusing e você perceber que existe um bloqueio de temperatura nele, é porque aquele bloqueio tem um objetivo. E eu acredito que esse objetivo é manter a estrutura, preservar a vida útil do seu equipamento. Se você que quer trabalhar com porcelana utilizando um vidro de fusão não se atenta a isso, você vai sim danificar o seu forno de fusão. E você pode sim, com certeza, acabar perdendo ele. Então, se você quer trabalhar com a porcelana, mesmo tendo um forno de fusão, eu acho que é bom você se atentar a isso. Pelo contrário, se você tem um forno de porcelana e quer trabalhar com fusing, brother, vai na fé, você consegue. Inclusive teve até um fabricante, uma pessoa que fabrica os nossos fornos, ele mesmo, de fusing, ele falou que corre o risco de comprometer, de perder o forno se você sobrecarregar ele no caso de temperaturas que ele não foi feito para isso, né? Foi feito para uma temperatura menor. Não, pode continuar.
Já falou? Então, acho que ficou meio claro aqui. Então, só para você, né, para você, Rose, entender, você consegue sim trabalhar com a cerâmica utilizando o seu forno de fusão. Mas se atenta nesses dois pontos. Qual que é a temperatura que ele suporta sem danificar a estrutura dele e por quanto tempo você pode manter ele nessa temperatura sem também danificar a estrutura dele. E eu acho que a melhor pessoa que pode te responder isso daí é quem fabricou o seu forno de fusão. Ele consegue te falar isso aí, ele deve te falar isso aí com mais clareza do que eu, isso que eu não estou vendo no seu forno.